Fala, galera do oitavo ano, vocês estão bom? Estão todo mundo bem, né? Espero que sim. Bora para mais uma aula, mais uma videoaula de hoje, que é a terceira parte de Revolução Industrial, terceira e última. Bora lá para a aula. Falei nas aulas passadas para vocês, o que ocasionou, o que gerou, o que impulsionou a Revolução Industrial. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a Revolução Industrial trouxe de benefícios e malefícios para a vida da gente. Bom, primeiro de tudo, um item revolucionário da época que foi o quê? A máquina a vapor, o motor a vapor. Esse motor ele proporcionou um grande avanço tecnológico na criação de locomotivas, de trens. A partir dessa máquina a vapor e a partir da criação da locomotiva, a malha ferroviária europeia ela cresceu muito. E os trens, eles foram uma grande revolução para a época, porque, pensem comigo, as fábricas produzem e precisam levar tudo para onde? Para os portos. E qual que é o método mais rápido, mais prático, que leva muito produto? Utilizar o trem. Então o trem ele teve esse grande propósito, não para passageiros, mas sim para o escoamento da produção industrial. Outro item que a máquina a vapor ela fez foi a construção dos carros. Os primeiros automóveis eles eram a água, se girava a manivela e fazia o motor funcionar. Não que os carros não precisem de água até hoje para funcionar, mas aí é uma questão de resfriamento. Naquele momento era para o próprio motor ele realmente funcionar. Então a máquina a vapor ela vai ser fundamental nesse período. Outro item é a energia elétrica. Ela é descoberta, ela é inventada nesse momento e a lâmpada é criada aí. O rádio é inventado durante a segunda Revolução Industrial, finzinho do século XIX, e já no início do século XX, mais ou menos nos anos 20 e 30, a geladeira. Sim, no início do século XX estamos na segunda etapa da Revolução Industrial, e a segunda Revolução Industrial em si. E a geladeira ela vai ser muito importante. Esses itens que eu estou trazendo para vocês, eles foram fundamentais. Agora, imaginem, a comida não estraga. Então, tem como manter muito mais tempo de conservação dos alimentos aí. E tem energia elétrica dentro de casa. Tem as lâmpadas dentro de casa, economizando aí em questão de velas e tudo mais. E eu podendo, com a energia elétrica, aumentar o tempo de trabalho. Porque antes se trabalhava durante a luz solar. Então, na hora que amanhece até a hora que começa a escurecer, porque a luz de velas não dava para se trabalhar. E com a energia elétrica chegando e a invenção da lâmpada, a produção ela passa a ser noturna também. Então as fábricas passam a ter turnos noturnos também. Eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês sobre o Fordismo do Sr. Henry Ford. Que ele inventa? A famosa linha de produção. Então a produção em série é uma linha de produção, assim como tem aqui, que vocês estão vendo. Aqui, ó, inicia-se uma produção. É óbvio que isso daqui é uma linha de produção moderna, mas vocês imaginem que no lugar desses robozinhos eram pessoas e o carro começava lá atrás e vinha até ficar pronto. A produção de automóveis de Henry Ford, ela aumentou drasticamente. Muitos carros sendo produzidos por hora. E aqui uma foto para vocês da fábrica da Ford, só que aqui já nos anos de 1950 na fábrica da Ford. Sim, as mulheres trabalhavam sim na fábrica nesse período, não todas, mas algumas delas
já trabalhavam nas fábricas, trabalhando pesado nesse período nos Estados Unidos. Aqui tem a imagem para vocês do primeiro Ford, do primeiro carro da Ford, chamado Ford T. E aqui o Sr. Henry Ford. Uma frase que eu gosto muito do Henry Ford é: você pode comprar o automóvel, o seu Ford na cor que você quiser, desde que seja preto. Ele ficou muito rico e tudo mais, e todo mundo começou a ter automóvel nos Estados Unidos naquela época. E começaram as exportações, e os navios levavam os automóveis do Ford para a Europa. E foi um grande sucesso da Ford. Bom, meta principal do vídeo de hoje: quais as consequências da Revolução Industrial no mundo? Primeiro, o aumento da produção. Então, você tinha uma produção pequenininha lá no artesanato, depois uma produção um pouquinho melhor com as manufaturas, mas com a indústria, com a criação da fábrica, a produção ela aumentou drasticamente, então tem produto. Então, pensem que hoje, se a gente tem o produto que a gente quer no celular, fazendo pedidos, e logo chega e tudo mais, a Revolução Industrial começou com esse lance. Avanços tecnológicos, as máquinas, elas foram fundamentais aí. Eu costumo dizer que quando eu tinha a idade de vocês, e olha que tem 30 anos, mas quando eu tinha a idade de vocês, não tinha a maior parte das tecnologias que existem hoje, não faz tanto tempo assim. Então, as coisas mudam muito rápido, os avanços tecnológicos são enormes. Tecnologia não apenas no sentido de coisas eletrônicas, mas se a gente for pensar na medicina, em vacinas e tudo mais, a tecnologia ela está muito mais avançada por conta da Revolução Industrial. Bom, um crescimento desordenado das cidades. Antes as cidades elas tinham um planejamento e hoje não, a gente pega São Paulo mesmo. São Paulo, mais na região central, ela é organizada, a cidade é organizada. Mas em todos os seus arredores, a periferia de São Paulo, ela cresceu desordenadamente. Então, por conta da Revolução Industrial, porque todo mundo sai do campo, vai para a cidade, por conta que o trabalho no campo também diminuiu, por conta da Revolução Industrial, a população então vai e enche essas cidades. Conflitos entre patrão e operário. Aí o que vai rolar é criação dos sindicatos, porque não tinha direito trabalhista. Não tinha assim, tipo, olha, o fulano vai lá, ele trabalha por 8 horas, ele ganha um salário X de acordo com as horas vendidas. Não. O fulano ia lá, conversava com o patrão, ele precisava de emprego, e aí cada um tinha um horário e não tinha nada específico. Não tinham leis trabalhistas, não tinha férias, não tinha remuneração de férias, não tinha nada. Não tinha nada. Então, muitos conflitos. E aí as greves começaram a existir por conta disso, e os sindicatos sendo feitos para proteção desses trabalhadores. Controle do tempo. Tem uma frase bem bacana também, que eu gosto muito, que é: até a Idade Média, ou até a Idade Moderna, era o sino da igreja que ditava a vida das pessoas. Então batia o sino, você sabia que horas eram, tinha a missa, você sabia que horas eram, tudo mais e tal. Com a Revolução Industrial, o sino da igreja é trocado pelo apito da fábrica. Isso é bem forte e é bem real mesmo. Exploração da mão de obra infantil. Não tem infância, na realidade a infância, o conceito de infância e o conceito de que criança não trabalha, lembrando a musiquinha lá, né, do Palavra Cantada, criança não trabalha, criança dá trabalho. Isso é muito novo, isso é muito recente. A partir
do século XX, da metade do século XX. Até então não tinha, então as crianças trabalhavam. E a exploração dessa mão de obra infantil ela era muito grande, principalmente nas máquinas de tecido, de tecelagem, porque as mãos das crianças são pequenininhas. Então conseguia enfiar a mão na máquina para desembaraçar os fios, porque os adultos perdiam as mãos lá dentro. E a criança ela é mais ágil, ela é mais atenta com essas coisas e é menor. Então a exploração da mão de obra infantil foi muito grande mesmo. O êxodo rural, falei um pouco ali em cima, só que tem outro ponto também do êxodo rural que é importante, dessa saída das pessoas do campo indo para a cidade, é por conta da própria tecnologia implantada no campo. Máquinas para plantar ou para colher que fazem o serviço de 20 homens, 20 pessoas. Então, não necessita mais uma pessoa comanda a máquina no lugar de 20 pessoas colhendo. E fora o tempo, a máquina vai muito mais rápido. Criação dos sindicatos, comentei com vocês, para proteção dos operários. O aumento da poluição, isso é muito óbvio. As fábricas elas estavam todas nas cidades. Então elas eliminavam os dejetos nos rios, a poluição do ar é muito grande por causa das chaminés, das fumaças que saíam das fábricas. Não tinham leis ambientais. Essa história de lei ambiental é muito recente também, na segunda metade do século XX, 40, 50 anos atrás. Então é algo muito novo também, principalmente a questão da sustentabilidade e concentração de renda, ou seja, muitas pessoas pobres, porque ganham péssimos salários e têm péssimas condições de vida, e poucas pessoas ricas, que são os donos de todo esse meio de produção, os donos de todas as fábricas. Aquela burguesia lá atrás que queria ficar riquíssima, ela conseguiu o que realmente queria. E um outro fator da Revolução Industrial é o consumismo, as pessoas quererem consumir muito, mesmo sem a necessidade de consumir. Aquela história, quantos pares de sapato você precisa para sobreviver, né? Eu preciso de 2, de 3. Não, você precisa de 1. Na hora que aquele acabar, você pega e compra outro. Mas não é a nossa realidade. A gente compra, a gente quer, a gente, como Karl Marx dizia, o fetiche da compra. A gente tem isso e a indústria ela sabe que a população tem isso. Então ela se aproveita. Por isso que hoje tem o marketing, tem toda essa publicidade, essa propaganda muito forte para fazer a população comprar. E isso aumenta a indústria e gira o capital, e o capitalismo vai se reinventando. Estamos aí no neoliberalismo e hoje estamos como estamos, é o que vocês conhecem. Tranquilinhos? Tranquilo até aqui? Para hoje, página 45. Tranquilo? Parada obrigatória? Dúvidas? Podem entrar em contato comigo. Certo? Mandem lá no Word a lição feita, não esqueçam do nome e da turma de vocês. Tranquilinho? Beleza? Até a próxima, gente. Beijo do gordo. Uou!